Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos usar as regras de derivação para derivar funções simples, né, e treinar o uso dessas regras. Então aqui nós vamos continuar com o exercício da aula anterior, né? A letra G, então, quero derivar a função f de x igual a x na quarta menos 6x3 mais 8x2 sobre x2. Bom, aqui aparentemente, né, a gente pode pensar, bom, vamos usar a regra da divisão, né? Tem uma divisão de duas funções aqui, tá? Mas é que aqui, ó, dá para fazer uma coisa mais simples, em vez de usar a regra da divisão, né, do quociente. Eu posso dividir o polinômio do numerador aqui pelo monômio aqui, ó. Dá para dividir tudo por x2, fica mais fácil para derivar. Que daí nós vamos obter um polinômio, e o polinômio é mais fácil, né? Então, ó, vamos dividir. Ó, x na quarta dividido por x2 dá x2, 6x na terceira dividido por x2 dá 6x, e 8x2 dividido por x2 dá 8. Tá pronto. Então, agora é só derivar. Tá? Vai derivando esse polinômio. Tá? Então, a derivada aqui vai ficar a derivada de x ao quadrado, 2 passa para frente, fica 2x, e diminui 1, fica 2x na 1. A derivada de menos 6x é menos 6, né, aquela do AX, né, e a derivada de 8 é 0. Tá? Então fica 2x menos 1. Tá? Se vocês notarem, toda vez que a gente vai derivar um polinômio, tá, normal, assim, polinômio, sempre vai diminuir o grau do polinômio. Aqui é do segundo grau, ficou do primeiro grau. Tá? Se vocês olharem outros exercícios que a gente fez na aula anterior também. Tá? Então o grau de um polinômio sempre vai diminuir o grau na derivada. O H, ó, f de x igual a raiz de x menos 5 sobre raiz cúbica de x. Tá? Essa já não é um polinômio como aquele, né? Então aqui tem raiz, ó, tá? Então, se vocês olharem a tabela de derivada, não tem derivada da raiz de x e da raiz cúbica de x no denominador, não tem. Mas a gente vai transformar sempre em potência quando tem raiz. Daí a gente vai usar o x na n. Então a raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio. A raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço. Mas como ele está dando denominador, nós vamos passar para cima. Tá? Multiplicando 5, daí vai diminuir, vai trocar o sinal do expoente, que nem a gente fez no outro exercício, né, da aula anterior. Tá? Então, ajeitando aqui, ó, raiz quadrada de x é x elevado a 1 meio, e a raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço. Daí, invertendo, fica x na menos 1 terço. Aí, para cada um, eu posso usar a regra de x na n. Né? O n, que é o expoente, passa para frente, e eu vou diminuir 1 do expoente. Tá? Então aqui, ó, derivada é fininha, ó, aqui 1 meio passa para frente, ó, e 1 meio menos 1 é menos 1 meio, então fica x elevado a menos 1 meio. Aqui o menos 1 terço passa para frente, multiplicar o menos 5, eu poderia multiplicar direto, mas vou deixar indicado por enquanto, ó, então a constante eu repito, e o menos 1 terço passa para frente, multiplicar, ó, entre parênteses, e diminui 1 do expoente, menos 1 terço menos 1, fazendo a continha, dá menos 4 terços. Tá? Menos 1 inteiro é menos 3 terços. Então vai ficar menos 1 terço, menos 3 terços, que é menos 4 terços. E como eu disse na outra aula, a gente procura não deixar com o expoente negativo e nem com o expoente fracionário. Então esse que tem expoente negativo vai inverter, ele vai passar para denominador a potência, com o expoente positivo. A mesma coisa aqui. E aqui dá para multiplicar, ó. Tá? Então já botando o resultado, ó, eu tenho 1 meio, 2 no denominador, vai ficar x na menos 1 meio, vai passar para baixo como x na 1 meio, e x na 1 meio é raiz quadrada de x, ó, x na 1 meio é raiz de x, só que vai para baixo. E aqui menos 5 vezes menos, ó, menos com menos dá mais, 5 vezes 1 vai dar 5 terços, e aqui x na menos 4 terços, né, vai passar para baixo como x na 4 terços, e transformando em radical, fica a raiz cúbica de x na quarta. Sempre o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Tá? Então essa é a resposta. Não há necessidade de racionalizar o denominador aqui. Letra I, ó, f de x igual a raiz cúbica de x mais 1 sobre x na quarta. Então um exercício parecido com esse, para treinar aqui, né? Veja que a x na n aqui tem várias situações que a gente usa. Então eu vou transformar primeiro, ó, sem derivar, né, raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço. Né? O numerador aqui é 1, né, o expoente aqui é 1 terço. E 1 sobre x na quarta eu vou inverter como x na menos 4. Sempre deixar as potências no numerador. Agora eu vou usar x na n. Né? Vou passar o n para frente e diminuir 1 do expoente. Ó. Tá? Então 1 terço passa para frente,
1/3 menos 1 é menos 2/3. Então fica x na menos 2/3. O menos 4 passa para frente, ó. Menos 4 vezes mais aqui vai dar menos 4. E diminui 1 do expoente. Menos 4 menos 1 dá menos 5. E aí, ajeitando agora essas potências com o expoente negativo, ó, tá? Que vai ficar f' de x, 1 sobre 3, e o x na menos 2/3 passa para baixo, fica x na mais 2/3. E na mais 2/3, né, o denominador é o índice e o numerador é o expoente. E aqui o x na menos 5 passa para dividir o menos 4, vai ficar x na mais 5, trocando o sinal do expoente também. A letra J, f de x é 5 seno de x menos 8 cosseno de x mais 2 tangente de x. Então isso aqui, os resultados das derivadas aqui, a gente já direto daquela tabela. Ó. A derivada do seno é o cosseno. E esse 5, aquela constante multiplicada da função, ela fica multiplicando, só repita. Então ó, fica 5, derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. E menos com menos aqui vai dar mais. Então vai ficar 8 seno de x. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então fica 2 secante ao quadrado de x. Aí sai direto da tabela. Tá? Vai para decorar isso aqui. Né? Letra K, f de x é 12x na quinta, menos 3x na quarta, mais 2x3, mais 6x2, menos 2x mais 20. É um polinômio. Ó. Tá? Então eu vou derivar cada termo, que nem a gente fez lá. Prevendo aqui, ó, é um polinômio normal, né? Então ele é do quinto grau, que é o maior expoente. Então nós vamos ter um polinômio do quarto grau, como eu disse. A derivada sempre diminui o grau do polinômio, é uma coisa que dá para ir prevendo. Eu sempre digo que no cálculo a gente tem que ser um pouco vidente, né? A gente tem que prever o que vai acontecer depois. Então a derivada já sai direto. Ó. O 5 passa para frente a multiplicar o 12, 5 vezes 12, 60, e diminui 1 do expoente, 5 menos 1, 4. O 4 passa para frente a multiplicar o menos 3, 4 vezes menos 3 é menos 12, diminui 1 do 4, 4 menos 1 dá 3. 3 vezes 2, 6, diminui 1, 6x na 2. 2 vezes 6, 12, 12, 2 menos 1 fica x na 1. Derivada de menos 8x é menos 8, e derivada de 20 é 0. Tá? E virou um polinômio do quarto grau. Tá? L, ó. f de x igual a 4x na quinta menos 6x2 vezes 7x na 2 mais 2x menos 3. Tá? Isso aqui poderia usar a regra do produto, né? Essa função vezes essa, né? A regra do produto. Mas normalmente a regra do produto a gente usa quando é função mais complicadas. Aqui tem expoente, aqui fica mais fácil multiplicar esses dois polinômios aqui e derivar o polinômio resultante. Tá? Então vamos multiplicar o 4x na quinta por todos de lá e o 6x2 por todos daqui. Se tiver termo semelhante, a gente reduz. Ó. Então, ó, tá, o 4x na quinta vezes 7x ao quadrado, 4 vezes 7, 28, soma expoente, 28x na sétima. 4x na quinta vezes 2x, vai dar 4 vezes 2, 8x na sexta. Ó. 4x na quinta vezes menos 3, dá menos 12x na quinta. Agora o menos 6x2 por todos. Né? É a propriedade distributiva que a gente está usando. Né? Menos 6x2 vezes 7x2 dá menos 42x na quarta. Somos expoentes. Menos 6x2 vezes 2x, menos 6 vezes 2 dá menos 12, x2 vezes x dá x3. E menos 6x2 vezes menos 3 vai dar mais 18x2. Veja que não tem termo semelhante, ó. Tá? Todos têm expoente diferente, que estão diminuindo aqui, né? Então é só derivar direto. Agora a derivada aqui, ó. Derivada de 28x na 7, 7 vezes 28 dá 196. E diminui 1, fica x na sexta. 6 vezes 8, 48, x na quinta, diminui 1. 5 vezes menos 12, menos 60, x na quarta. 4 vezes 42, 168, né? X na terceira. 3 vezes menos 12, menos 36, x na segunda. E 2 vezes 8, 36, x. Tá? Barbadinha. Letra M, f de x igual a seno de x sobre x. Bom, aqui não dá para simplificar. Poderia passar o x para cima, colocar vezes x na menos 1, e aí fazer a regra do produto. Tá? Mas nós vamos fazer aqui a regra da divisão, tá? Para não trabalhar com expoente negativo. Tá? Que nem a gente fez a outra na outra aula. Então eu vou chamar o seno de x de f de x, ó, que é o numerador, e o g de x é o x. Tá? Porque esta regra aqui, ó, ela está feita chamando o numerador de f de x e o denominador de g. Tá? A gente não pode inverter, senão tem problema desse sinal. Tá? Então, se eu vou chamar f de x de seno, veja que eu preciso do f'.
Se eu chamar o g de x, eu preciso do g'. Então vamos preparar isso aqui, ó, tá? Usando a regra aqui. Nem precisa preparar, né? Já estou fazendo direto. Ó. Então como é que é a regra? Estou chamando a f de seno e a g de x. Tá? Então ela começa com g de x é o x. Ó. X vezes a derivada da f. A f é o seno, derivada de seno é cosseno. Menos f de x, quem é o f de x? Seno de x, vezes a derivada da g. Derivada da g é x. E a derivada de x é 1. Tá? Aqui é 1x. Tá? Que nem 8x, derivada de 8x é 8, né? Aquele ax. E aqui é 1x, derivada de 1x é 1. Então, seno de x vezes 1 fica seno de x. E g de x ao quadrado. G é o x ao quadrado. Tá? E aqui não tem nada para simplificar, não dá para simplificar esse x aqui, ó, porque ele não é comum ali nos dois. Tá? Então, o resultado pode ficar assim. Tá? A última aqui, ó. F de x igual a 2e na x mais 4 na x mais 4 ln de x. Tá? Então, constante multiplicada a funçãozinha, aqui também, ó, tá? Sai direto, ó, tá? 2 vezes a derivada de e na x é o próprio e na x. Tá? Agora, a derivada de 4 na x, é que é na tabela, aquela derivada de a na x. Então, qual é a fórmula? É o a na x, que é o 4 na x, vezes logaritmo natural do a. Então, logaritmo natural do 4. Tá? Mais 4 vezes logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então, 4 vezes 1 sobre x é 4 sobre x. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixa o like e deixe seu comentário. Na próxima aula, nós vamos continuar fazendo mais exercícios, né? Elaborando, pegando funções um pouquinho mais para elaborar.